O Juiz é um dos exemplos mais marcantes o que uma única pessoa pode fazer com um filme quando tem total controle e poder sobre o projeto, sem restrições. Naturalmente, estamos falando de Sylvester Stallone, que no auge da fama, assinou para o papel principal no filme. Assim como Kevin Costner, Stallone era um fervoroso entusiasta de contar a todos como fazer um filme corretamente. Se alguém não ouvisse os conselhos do ator, geralmente isso levava a um resultado bastante lamentável. O Juiz se tornou o último filme na carreira do ator, onde o estúdio permitiu que ele tivesse total controle absoluto. Vamos lá! O roteiro original de O Juiz tinha a intenção de criar um filme futurista muito sombrio. Muitas pessoas que leram o roteiro o compararam com Blade Runner. Nos estágios iniciais do desenvolvimento, Arnold Schwarzenegger deveria interpretar o papel de Dredd. O diretor inicialmente designado foi Peter Hewitt, que ganhou a posição após o sucesso de Bill e Ted, Dois Loucos no Tempo. No entanto, naquela época, Schwarzenegger estava muito ocupado, e o roteiro de O Juiz não era uma prioridade para ele. Ele estava filmando O Último Grande Herói, e em seguida, tinha planos de trabalhar novamente com James Cameron no filme True Lies. Quando ficou claro que Arnold não participaria do filme, Peter Hewitt saiu do projeto, e foi nesse momento que o diretor Danny Cannon foi contratado para o filme. Danny Cannon chamou a atenção dos estúdios de Hollywood após dirigir o filme A Idade da Violência, com Harvey Keitel e Viggo Mortensen. O diretor recebeu simultaneamente duas ofertas de trabalho. Uma delas veio do estúdio 20th Century Fox, que queria que Cannon dirigisse Duro de Matar 3: A Vingança. Na época, John McTiernan, que no final acabou dirigindo o terceiro filme da franquia Duro de Matar, estava recusando a cadeira de diretor, e o estúdio estava procurando diretores jovens que pudessem trazer algo novo à franquia. O segundo roteiro que foi oferecido a Cannon foi justamente O Juiz Dredd. Segundo Danny Cannon, ele praticamente imediatamente deu preferência a Dredd. A questão é que Duro de Matar 3 era um blockbuster com muito controle do estúdio, ou seja, um diretor jovem teria muitas restrições durante as filmagens. Com Dredd, a situação era um pouco diferente. O orçamento do filme após a saída de Arnold Schwarzenegger deveria ser em torno de $50 milhões, o que naquela época era uma quantia significativa, mas ainda estava longe de $100 milhões de Duro de Matar. Ou seja, Cannon esperava ter menos interferência criativa trabalhando em Dredd. É provável que tenha sido assim, mas Sylvester Stallone entrou em cena. Naquela época, Stallone constantemente tentava pegar projetos de Schwarzenegger e estava interessado em tudo que interessava a Arnold. Às vezes, devido a esse interesse, filmes como Pare Se Não Mamãe Atira eram feitos. Nos anos 90, acreditava-se que Sylvester Stallone havia roubado o papel desse filme de Arnold Schwarzenegger. No entanto, mais tarde, Stallone admitiu que após as filmagens da comédia, ele descobriu que Schwarzenegger estava espalhando boatos intencionalmente sobre seu interesse em atuar em Pare Se Não Mamãe Atira, forçando-o a contornar muitas pessoas em Hollywood para obter o roteiro. Atualmente, Stallone considera esse filme o pior de sua carreira. Enfim, assim que Stallone se juntou ao projeto, o orçamento de O Juiz dobrou, e, em termos de financiamento, não havia mais diferença entre O Juiz e Duro de Matar 3. Stallone imediatamente pegou o roteiro de O Juiz Dredd. Ele começou a remover ou modificar tudo o que considerava tolo. Sylvester Stallone é conhecido por seu desejo maníaco de controle total sobre os filmes em que aparece. Ele é um homem-orquestra. Graças ao seu status de estrela, os estúdios sempre fechavam os olhos para a maioria de suas atitudes e decisões. Foi Stallone quem introduziu o personagem que Rob Schneider interpretaria posteriormente na trama. Inicialmente, Sly realmente queria que Joe Pesci interpretasse esse personagem, mas depois de ler o roteiro, Pesci recusou. Foi quando Stallone se lembrou do cara excêntrico com quem havia trabalhado no filme O Demolidor. Schneider não recusou a oferta. Quando as filmagens do filme começaram, as coisas pioraram ainda mais. Sly começou a alterar o roteiro existente, um roteiro em que ele já havia tido participação antes. Segundo o ator, ele nunca tinha lido quadrinhos em sua vida, e não tinha a intenção de começar com Juiz Dredd. Então ele estava completamente inconsciente do que era importante para esse personagem, e do que não importava muito. Tudo foi atingido. A seriedade sombria do filme desapareceu. Danny Cannon estava constantemente brigando com Stallone no set,
e pedindo para que ele fosse demitido, mas devido a obrigações contratuais e exigências do sindicato de diretores, o estúdio negou isso. Em entrevistas posteriores, Cannon culpou Stallone por todos os problemas do filme. Ele acredita que Stallone transformou o filme, que parecia uma mistura de Ben-Hur e Blade Runner, em algum tipo de comédia de ação idiota. Nisso, Danny Cannon não está longe da verdade. O próprio Stallone contou várias vezes em várias entrevistas que achava a ideia original do filme completamente fracassada. Então, ele intencionalmente mudou o roteiro, adicionando elementos cômicos a ele. A ideia de Stallone era tirar o capacete da cabeça do protagonista, pelo qual ele foi posteriormente criticado sem piedade por críticos profissionais e pelo público. Mas é compreensível. Qual é o sentido de ter Stallone como protagonista se ele passasse o filme inteiro usando um capacete? Aqui, as questões provavelmente se voltam para o estúdio. E é muito duvidoso que Arnold, que tinha sido considerado para o papel de Dredd anteriormente, fosse com um capacete o filme inteiro. O compositor David Arnold, que estava destinado a criar a trilha sonora do filme O Juiz, foi substituído para Alan Silvestri por Stallone. Isso aconteceu porque Arnold concordava com a visão do diretor Danny Cannon e queria compor uma trilha sonora muito sombria para o filme. A única contribuição que escapou das ações de Stallone e que o diretor Danny Cannon considera ser seu próprio é o robô Hammerstein. Foi o diretor que insistiu que o robô fosse feito com hidráulica, em vez de usar um traje semelhante ao do Robocop. Stallone concordou com essa ideia. Quando o processo de filmagem foi concluído e o material foi enviado do estúdio, aconteceu o que deveria ter acontecido. As exibições de teste do filme O Juiz foram muito ruins. O filme foi rapidamente enviado para refilmagens. O diretor do filme, Danny Cannon, foi afastado das refilmagens. Segundo rumores, Sylvester Stallone estava supervisionando as refilmagens. Enquanto isso, Danny Cannon entrou em conflito com o estúdio e foi afastado da edição final. Sua carreira como diretor foi seriamente afetada por toda essa situação com Dredd. Ele dirigiu um filme menor chamado Phoenix alguns anos depois, mas depois disso, Danny Cannon se afastou do cinema por quase 10 anos, trabalhando principalmente em televisão. Ele só voltou às telonas em 2005, com o filme Go, o Sonho Impossível. Após o fracasso deste filme, Cannon não mais trabalhou em projetos de grande orçamento. Curiosamente, parece que o diretor cumpriu a promessa que fez após as filmagens de O Juiz, de nunca mais trabalhar em um filme com grandes estrelas. No entanto, não se sabe se ele teve essa oportunidade novamente. As refilmagens que ocorreram sem a presença de Danny Cannon não conseguiram melhorar a situação. As exibições de teste ainda eram bastante medianas. Como o estúdio não tinha mais opções, eles ordenaram a Sylvester Stallone que removesse a classificação indicativa para adultos do filme e garantisse uma classificação PG-13 para adolescentes. Porém, não importava o quanto Harry Keramidas, Alex Mack e Sylvester Stallone tentassem, eles não conseguiram entregar um filme com classificação para adolescentes ao estúdio. O filme foi reeditado várias vezes, e o único resultado pelo qual a Comissão de Classificação Etária dos Estados Unidos concordou em emitir uma classificação para adolescentes, segundo relatos de pessoas que viram, foi uma confusão incoerente sem enredo. No final, o filme foi lançado nos cinemas com uma classificação indicativa para adultos, classificação R. Muitos analistas acreditam que foi essa classificação indicativa para adultos que levou ao resultado desastroso nas bilheteiras. O Juiz arrecadou 113 milhões de dólares em relação a um orçamento de 90 milhões. O filme resultou em perdas de cerca de 100 milhões de dólares para o estúdio Disney. Se não fosse pelo sucesso significativo do filme A Rocha, que o estúdio lançou logo após O Juiz, é provável que a companhia de filmes Hollywood Pictures tivesse encerrado por Disney muito mais cedo. Em vez disso, foi eventualmente encerrada alguns anos depois, após os fracassos de destaque de filmes como Tentáculos, Hollywood, Muito Além das Câmeras, Esquentando o Alasca e Os Viajantes do Tempo, que ocorreram no final dos anos 90 e início dos anos 2000. É amplamente aceito que O Juiz marcou o fim da carreira estelar do ator Sylvester Stallone, e os subsequentes fracassos como Assassinos apenas consolidaram seu sucesso nesse sentido. Obrigada pela sua atenção. Inscreva-se e fique conectado.